A paz do Senhor, meus irmãos. Queria trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração desde o início da semana, e o tema é impactados pelo Espírito Santo. E eu tenho certeza que se você tiver com o seu coração aberto, Deus vai falar no seu coração. E você vai sair daqui realmente impactado pelo Espírito Santo. Queria que você abrisse sua Bíblia lá em João 14, versículo 16 e 17. João 14, 16 e 17. Irmãos, acharam? Amém? Diz João 14, 16 e 17. Diz a palavra do Senhor: E eu rogarei ao Pai que vos dará outro ajudador, ou em algumas versões, consolador, para que fique convosco para sempre. A saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós os conheceis, porque ele habita em vós, ou habita convosco, e estará em vós. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, ó Pai, pela Tua palavra. E peço que nessa noite, cada coração esteja como um solo, aquele solo que recebe a Tua palavra, Senhor, que esteja aberto para a Tua palavra. Ninguém esteja aqui com o coração duro, endurecido nesse momento, Senhor. Mas que vidas saiam daqui edificadas, porque a palavra não é minha, não é a palavra do pastor, mas é uma palavra do alto, é uma palavra de cima, uma palavra do Teu coração, Pai. E eu peço, nessa noite, fala a cada coração. E mesmo aqueles que estão acompanhando pela internet, também sejam abençoados por Ti, Pai. Poderiam estar aqui, Senhor, mas não estão, mas sejam abençoados por Ti também, através da Tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Queria, nesse momento, estar ministrando, falando sobre o Espírito Santo. Muitas vezes o que acontece é o seguinte: o Espírito Santo, tem até um livro que diz o Deus esquecido. E muitas pessoas, às vezes, não dão o valor que o Espírito Santo merece. Em primeiro lugar, o Espírito Santo é Deus. Nós encontramos isso claramente na palavra. Existe a Trindade. Não existe três deuses. Existe um Deus chamado Pai, existe um Deus chamado Filho, existe um Deus chamado Espírito Santo. Não. O Espírito Santo, o Pai, o Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo. E muitas vezes o que acontece é o seguinte: o Espírito Santo acaba às vezes ficando escondido. Liberou aqui o tablet. Muitas vezes o Espírito Santo fica negligenciado. Nesse livro mesmo que fala sobre o Deus escondido, fala de pessoas que muitas vezes vão negligenciando o Espírito Santo. Às vezes tem pessoas que falam assim: o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Quem já ouviu isso? Muitos aqui já ouviram, mas a Bíblia fala alguma coisa que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade? Não, porque a mesma importância que tem o Pai, o Filho, tem o Espírito Santo. E muitas vezes nós, quando pensamos no Espírito Santo, só pensamos no agir do Espírito Santo. Sabe o que pensa? O Espírito Santo serve para dar o dom de línguas. Nós somos pentecostais, nós cremos que nós recebemos o dom de línguas através do Espírito Santo. Mas eu quero falar nessa noite sobre o agir do Espírito Santo em nossas vidas. Porque o Espírito Santo, ele não entrou, essa palavra daqui é do Senhor Jesus, que diz quando ele terminou o seu ministério, ele já ia para os céus, e ele chegou assim: não vos deixarei órfãos,
Enviarei um ajudador, enviarei um consolador. E muitas vezes, sabe o que acontece? Eu vi um pastor falando, ele falou assim, ó, eu considerava o Espírito Santo como um estepe. Tipo assim, já que Jesus não estava aqui, então o Espírito Santo vinha para substituir. Não. Jesus Cristo, quando esteve aqui, veio com uma missão. E quando o Espírito Santo está trabalhando em nós, ele tem uma missão. E é isso que eu quero falar nessa noite, sobre o agir do Espírito Santo em nossas vidas. Primeira coisa que nós vemos no agir do Espírito Santo em nossas vidas, está lá no início. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo nos convence. Olha esse versículo que eu vou ler. João 16:8 diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor nos manda pregar o Evangelho. Não manda? A palavra diz: ide pregar o Evangelho a toda a criatura. Mas somos nós que convencemos as pessoas? Não. Quem convence as pessoas do pecado, quem convence as pessoas que precisam de Jesus é o Espírito Santo. Não adianta, quem me convenceu, eu fui evangelizado, pregaram o Evangelho para mim, mas homem não convence homem. Não adianta assim, olha, eu já levei tanta gente para Jesus, Deus te usou para pregar, mas quem convenceu aquele coração foi quem? Foi o Espírito Santo. Sabe por quê? Nós nos achamos muito bonzinhos. Quando antes de eu servir a Jesus, se eu fosse por mim mesmo, eu acharia que eu não tinha necessidade de Jesus na minha vida. Sabe por quê? Eu pensava assim, como muitos aqui já pensaram: eu nunca matei, nunca roubei, não faço mal para ninguém. Muitas pessoas não pensam assim, dessa forma. Esse negócio de evangelho é para aquele pessoal que não presta. Porque nós nos achamos bonzinhos. Aí vem o Espírito Santo em nossas vidas e nos convence que nós precisamos sim de um Salvador. Então a primeira operação que nós podemos ver do Senhor em nossas vidas, se hoje você está aqui servindo ao Senhor, porque um dia o Espírito Santo te convenceu, te mostrou, disse assim: olha só, você não é como você se vê, você é como eu te vejo. O Espírito Santo, quando olhava para mim, mesmo sendo um adolescente, via ali um pecador precisando de um Salvador. E ele foi ali e me convenceu. E por isso que eu sempre digo assim, é mais fácil evangelizar. Às vezes uma pessoa que está totalmente no erro, do que você evangelizar uma pessoa boazinha ou religiosa. Sabe por que a pessoa boazinha e religiosa, ela acha que está tudo bem. Aí você, quando já pega aquele lá que está com a vida totalmente bagunçada, aí fazendo tudo no erro, aí você chega para aquela pessoa diz: não, estou precisando mudar de vida mesmo. Mas tanto um como o outro, é o Espírito Santo que vai lá e convence. Então, se você um dia chegou para o Evangelho, não pense que foi a sua esposa, o seu marido que te convenceu. E também tem aquele caso que a pessoa disse assim: aquela pessoa ali, é impossível de eu mudar a cabeça daquela pessoa, é impossível de eu conseguir levar aquela pessoa para o Evangelho. Gente, o poder do Espírito Santo vai lá para convencer. Aquela pessoa que você acha que não tem jeito para eu convencer. Eu não consigo convencer, Fernanda. Porque um homem, guarde isso, um homem não convence o homem, mas o Espírito Santo, que é o Deus, ele vai lá e convence. A segunda coisa, o agir de Deus em nossas vidas, eu estou indo lá do início. Ele convence, ele habita. Olha o que diz em 1 Coríntios 6:19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo, ou santuário do Espírito Santo, que habita onde? Em vós, ao qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo. Eu vejo gente que está na igreja um tempão e fala assim: Espírito Santo, eu quero receber o Espírito Santo. Meu irmão, no momento que você recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo passou a habitar onde? Em você. Então todos aqui já têm o Espírito Santo.
Todos aqueles que servem ao Senhor já têm o Espírito Santo, porque ele habita onde? Em nós. Ele não, a Bíblia diz que ele não habita naquele que não recebe o Senhor, ele não tem como habitar. Mas o servo de Deus, aquele que serve o Senhor, o Espírito Santo vem habitar em nós. Quando você fala habitar, você fala de quê? De morar, não é verdade? Onde você habita? O que a pessoa está te perguntando? Onde você mora. Então o Espírito Santo, ele quer habitar em nós, ele não quer se hospedar em nós. Porque muitas vezes, sabe o que acontece? Nós tratamos o Espírito Santo em nossas vidas como hóspede. Quando ele quer ter liberdade em nós. Ele não só quer habitar, mas ele quer ter liberdade em nós. É mais ou menos, há um tempo atrás, infelizmente esse casal era servos de Deus, mas se separaram. Mas teve um casal, eles casaram e de repente a esposa falou: pastor, está muito difícil, porque eu me casei e fui morar na casa da pessoa. Então, um exemplo, se você vai morar, você casou e morou na casa da pessoa, a casa deixa de ser da pessoa e passa a ser do casal, não é verdade, irmãos? Só que ela disse assim: eu me casei, tudo que eu faço, a pessoa chega e diz assim: a casa é minha. Eu vou tirar alguma coisa do lugar, ele chega: a casa é minha, não tira do lugar, porque eu não gosto. Já você chegou aqui, a pessoa foi morar ali, mas ela tem liberdade? Não. Então ela não mora ali, ela chegou ali, ela está como o quê? Como hóspede. E quando veio isso, eu comecei a orar pelo aquele casal, mas eu já pensando: como vai dar certo? É difícil. Então o Espírito Santo, muitas vezes, ele vem habitar em nós, mas nós não damos liberdade. Sabe o que é dar liberdade? É você chegar para o Senhor e falar assim: Senhor, faça o que quiser da minha vida. Tenha liberdade geral. O que precisa ser limpo. Um exemplo, quando você vai morar, a pessoa vai morar ali na sua casa, você chega: olha, pode, fica à vontade. Se quiser tirar alguma coisa do lugar, mudar de lugar, pode mudar, porque você tem essa liberdade. O Espírito Santo quer liberdade, porque muitas vezes nós recebemos o Senhor Jesus, mas tem coisas na nossa vida que nós não deixamos o Espírito Santo trabalhar. Porque aquelas coisas, não, olha, entra na minha vida, mas isso daqui não, deixa. Pode limpar algumas coisas, pode tirar algumas coisas, mas algumas áreas da nossa vida, nós não estamos deixando o Espírito Santo trabalhar. E muitas vezes, por isso, ficamos presos a várias coisas que desagradam a Deus na nossa vida. Então nós temos que chegar assim e falar assim: Espírito Santo, habita em mim e faça morada. Outra coisa, eu vi um louvor uma vez que eu disse assim: gente, isso daí é louvor para não crente. O Espírito Santo dizia, a música dizia mais ou menos assim: entra na minha vida, Espírito Santo. Vitor, entra na igreja. Entra na igreja. Não, eu estou falando, entra na igreja. Sabe o que o Vitor vai falar? Pastor, eu já estou dentro da igreja. Como eu vou falar para Vitor, entra na igreja, se ele já está dentro da igreja? Como eu vou cantar, Espírito Santo entra na minha vida, se ele já está na minha vida? Você não está conseguindo entender? O Espírito Santo já está em você. Então você não tem que ficar cantando: Senhor, Espírito Santo, entra na minha vida. Ele já está em você. Ele já habita em você. E ele tem que encontrar o quê? Liberdade. Um dia desse uma pessoa perguntou para mim, chegou para mim e falou assim: pastor, eu fico com medo de ficar endemoniada. A pergunta que eu fiz para aquela pessoa: você está firme com Deus? Ela disse: estou. Eu disse: então você não tem que ter medo de ficar endemoniado. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele não divide a casa com ninguém. Enquanto o Espírito Santo estiver em você, mal nenhum consegue entrar na tua vida. Você pode ver o exemplo de Saul. A Bíblia diz que assim que o espírito maligno saiu de Saul, o Espírito Santo, não, assim que o Espírito Santo saiu de Saul, o espírito maligno o quê? Entrou. O espírito maligno só entrou quando o Espírito Santo saiu. Então você tem o Espírito Santo, não tem como o espírito maligno entrar na tua vida. Ele pode te atacar? Pode.
Nós sabemos que existe batalha espiritual. Então o inimigo pode nos atacar? Pode lançar dardos? Podem. Mas ele não pode entrar em nós. Porque essa morada tem dono. A casa está cheia, gente. A casa já tem o Espírito Santo. Então ele não divide. Então o que nós aprendemos é o que? A palavra o Espírito nos convence. O Espírito habita em nós. Outra coisa que a palavra diz sobre o Espírito Santo: ele nos sela. O que é selar? É marcar. Efésios 1:13 diz: no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, olha só, foi quando nós fomos evangelizados, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, então foi lá no início, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, você tem um selo do Espírito Santo. E naquela época, quando falava de selo, falar de ser marcado, era muito comum, naquela época, quando você era dono de alguma coisa, às vezes de um animal, às vezes de alguma coisa, você selar, você marcar, porque aquilo tem dono. E você é selado. Sabe o que quer dizer? Você tem dono. Eu já vi muito, agora eu tenho vejo menos. Antigamente eu via muito nos carros escrito: eu sou propriedade de Jesus, um negócio assim, propriedade exclusiva de Jesus. Eu quero te dizer uma coisa: você, nós somos propriedade exclusiva de Jesus. Nós temos dono, nós temos um selo. E com esse selo do Espírito Santo que é em nós, o inimigo não pode nos tocar. Sabia? A palavra de Deus diz que aquele que é de Deus, o inimigo não toca. O inimigo não pode tocar em você. Ele pode lançar dardos, pode jogar coisas sobre sua mente, pode fazer isso tudo numa batalha espiritual. Mas tocar em você, ele não pode. Por isso que eu digo uma coisa. Eu vejo alguns trabalhos, nós somos pentecostais, gente. Tem gente que às vezes começa a frequentar a igreja aqui e fala: vem cá, pastor, qual é? Somos pentecostais. Gente, se eu puder eu grito, eu pulo. Mas nós temos bastante equilíbrio na palavra. Eu reparei que agora tem aberto muitas igrejas de revelações. Sou contra a revelação? Não. Só que eu já reparei que todas essas igrejas que estão abrindo de revelações, quase todo mundo, sabe o que as pessoas falam? Você está passando esse problema porque tem obra de macumbaria com você. Já reparou? Todo mundo tem obra de macumbaria, gente. Todo mundo tem alguém que faz macumba para ele. Será que isso acontece mesmo? Tudo é obra de macumbaria. A pessoa está doente, é obra de macumbaria. O casamento não está bem, é obra de macumbaria. E mesmo se fosse, se nós vermos pela palavra de Deus, aquele que é de Deus, o inimigo não toca. Então eu tenho que me preocupar com macumba? Não. Você não tem que se preocupar com macumba, você não tem que se preocupar com olho grande, sabe por quê? Porque você pertence ao Senhor. Você é propriedade exclusiva do Senhor. Sabe? Então, quando alguém vem com esse papo, olha, isso está acontecendo com você, sabe por quê? Nós somos servos de Deus, mas nós passamos por lutas. Passamos por lutas financeiras, passamos por lutas de saúde, passamos por lutas no relacionamento, no casamento, passamos. Mas Deus está conosco. Então, gente, quando vierem com esse papo para cima de você, você fala assim: eu sou de Deus, o inimigo não toca. Você tem um selo da promessa, você tem um selo do Espírito Santo sobre a tua vida, então você não precisa se preocupar. Não precisa, 2 Coríntios 1:22, nos selou como sua propriedade. Gente, não sou eu que estou falando, é a palavra que fala. O Espírito Santo nos selou como sua o quê? Propriedade. Além de nos habitar, nos selar, o Espírito Santo também nos ensina. João 14:26 diz: mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Nos ensinar como? Meu irmão, eu estou pregando aqui.
Mas quem está ministrando no teu coração e trazendo o entendimento dessa palavra é o Espírito Santo. Por isso que tem muitas pessoas que às vezes você põe dentro de um culto, a pessoa ouve a palavra toda, por mais explicado que a pessoa conta, termina o culto, a pessoa diz, eu não entendi nada. Sabe por quê? Tentou entender sozinho. Então, toda vez que você ouvir a pregação, ouvir a palavra, você tem que falar, Espírito Santo, me instrui. Espírito Santo me ensina. Gente, eu já aprendi muito através de professores, de mestres. Eu já aprendi muito através de pastores, através de irmãos. Mas quem mais me ensinou a palavra foi o Espírito Santo. Porque toda vez que eu vou ler a Bíblia, eu chego para Deus e falo, Senhor, que o Espírito Santo me ajude nesse momento, para que eu consiga entender. Uma vez chegar para mim e falar assim, pastor, eu gosto porque você não fala heresia, você fala aquilo que está na palavra. Gente, é porque toda vez que eu vou estudar a palavra de Deus, eu chego, o Espírito Santo vem me instruir, Espírito Santo vem me ensinar. Que eu não fale, eu já vi pessoas falando assim, cada um entende a palavra do seu jeito. Não, a palavra tem um jeito para se entender, é o jeito de Deus, é o jeito do Espírito Santo. A interpretação é de Deus, não é a interpretação de teólogos. Você tem que entender a palavra como a palavra é. E toda vez que eu vou estudar a palavra de Deus, eu falo, Senhor, eu quero ensinar do jeito que é. Através do teu Espírito Santo. E às vezes eu vou estudando, o Espírito Santo vai falando no meu coração, vai ministrando. Às vezes tem um texto, eu não estou entendendo, e eu começo a orar, de repente parece que aquele texto se abre para mim. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele nos ensina. Viu quantas coisas o Espírito Santo está fazendo? Faz. Às vezes a gente achava, muitas vezes, que não entendia o agir. A palavra de Deus também fala que o Espírito Santo nos transforma. 2 Coríntios 3,18 diz, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem de quê? De Cristo, como pelo Espírito Santo do Senhor. Sabe quem nos transforma? É o agir do Espírito Santo. Nós não temos como mudar, e eu sempre digo uma coisa, não tem como você se começar a seguir a Cristo e você não ser transformado, porque o Espírito Santo está ali dentro de nós, habitando em nós, começa a mudar. Por isso que as pessoas, todas as pessoas que vão verdadeiramente receber o Senhor, passam a ser diferentes, porque começa uma transformação. Tem muita gente que quer ver uma transformação de fora para dentro, quando a transformação do Espírito Santo é de dentro para fora. Primeiro ele transforma o seu interior. Ontem eu estava ouvindo um caso, não sei se Jéssica já estava no momento, foi uma cliente até da Jéssica, e essa pessoa falou assim, olha só, eu pedi a ajuda do meu pastor, a visita do meu pastor lá em casa. Quando meu pastor chegou, meu esposo estava de bermuda. Depois ela até falou, o pastor até citou o pastor presidente, mas a primeira coisa que ela falou foi o seguinte, o pastor chegou, viu o esposo dela de bermuda e disse assim, sorte sua que sou eu. Imagine se fosse Jesus, você não ia subir, porque estava de bermuda. Então, se alguém usa bermuda aqui, estou brincando, tá, gente? Eu uso bermuda. Tá? Não escandaliza ninguém, não. Nem quem está ouvindo o vídeo. Eu uso bermuda. E depois ela disse assim, pastor, não estou entendendo. Aí ela chegou assim, tá bom. Sorte sua, então, que sou eu que estou vindo visitar. Se fosse o pastor presidente... Né, gente? Um homem espera, às vezes, uma transformação de fora para dentro. O Espírito Santo começa a transformar de dentro para fora. Primeiro, a intenção do Senhor em transformar, primeiramente, é o seu coração. Aí depois, se tiver alguma coisa fora que Ele queira mudar, mas a transformação começa da onde? É de dentro. Então, verdadeiramente, nós somos transformados. Se eu era daquele jeito... Hoje nós vemos o desonesto passando a ser honesto, através da ação de quem? Santo. O mentiroso deixando de ser mentiroso, através da ação de quem? Do Espírito Santo.
O infiel deixando de ser infiel, através da ação de quem? Do Espírito Santo. Porque verdadeiramente o Espírito Santo vai mudando, vai transformando. E quando você vai percebendo, gente, tem gente às vezes que já quer que a pessoa entre para a igreja e já mude de uma hora para outra. Não, às vezes o agir do Espírito Santo vai sendo assim, ó, cada dia o Espírito Santo vai agindo numa área, vai agindo na sua vida. E quando você vê, você fala assim, eu estou verdadeiramente, aí você começa a reconhecer, eu estou diferente, eu já não sou como eu era antes. Cada vez você passa a se parecer mais com o Senhor Jesus. É por isso que você chega num lugar, eu já falei, olha, eu acredito que isso acontece com a maioria das pessoas. Você chega num lugar, a pessoa chega para você e fala assim, vem cá, você é cristã? Aí você fala, poxa, eu não falei nada, eu não estou vestido, eu estou aqui de bermuda, chinelo de dedo. Como ele percebeu? Por causa do brilho de Jesus na tua vida. Porque quanto mais você é transformado, mais você parece. As pessoas começam a notar, gente, todo mundo fala palavrão, por que aquela pessoa não fala? Todo mundo age dessa forma, porque ela age diferente. É a transformação que o Espírito Santo faz na nossa vida. Outra ação do Espírito Santo em nossas vidas, nós encontramos em Romanos 8, 26. Mas a Bíblia também, eu cito outro versículo. O Espírito Santo nos consola e intercede por nós. Romanos 8, 26 diz, do mesmo modo também o Espírito Santo nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito Santo mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O versículo que nós lemos antes, o primeiro, fala que o Senhor ia enviar o quê? O Consolador. Quem é o Consolador? É aquele que consola. E aqui fala também a palavra que o Espírito Santo, no momento da nossa fraqueza, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gente, não sei se já aconteceram com vocês, mas já aconteceu de você estar de repente inconsolável. Aí você começa a orar e o Espírito Santo vem te consolar. Às vezes é através de uma perda. Você perde alguém que você ama, não adianta, as pessoas vêm com palavra de conforto, meus sentimentos, Deus conforte o seu coração, mas muitas vezes a perda é muito grande, você está inconsolável. Mas de repente, o Espírito Santo começa a consolar o seu coração, você fala assim, agora eu estou ficando mais tranquilo, agora eu estou ficando bem. Você está ficando bem por quê? Porque o Espírito Santo que habita em nós, ele é consolador. Então você já não entra no desespero. Talvez se você não tivesse Jesus, com uma perda ou alguma coisa, você ia ficar desesperado. Mas o Espírito Santo vem consolando o seu coração. E a Bíblia também fala que além de consolar, ele, no momento da nossa fraqueza, ele intercede por nós. Quando você não tem força para orar, o Espírito Santo ora por você. Você já passou por luta que você está sem força de orar? Gente, eu como pastor já. Sabe, você sentia assim, ó, sem força para orar. A Bíblia diz que o Espírito Santo começa a interceder por você, com gemidos inexprimíveis. Gente, que coisa é isso? O Espírito Santo clamando por nós junto ao Pai. Ele está sem força para orar, mas eu oro por ele. Ele está sem força para clamar, mas eu clamo por ele. É o agir do Espírito Santo. Eu estou terminando. O Espírito Santo nos enche e nos unge de poder. Atos 2, 4 diz, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Irmão, o plano de Deus. Semana passada você teve o exemplo do copo. O copo pela metade. O copo pela metade tem água ou não tem água? Hein, gente? O copo pela metade tem água ou não tem água? Tem água. Então, todos nós temos o Espírito Santo. Espírito Santo. Mas o Senhor quer que sejamos cheios do Espírito Santo. Não só tem o Espírito Santo. Deus quer que o Espírito Santo transborde na sua vida. E esse é o plano de Deus, não só para uns, mas para todos. Ele quer ver você transbordando. No Velho Testamento,
Nós vemos o Espírito Santo sobre algumas pessoas específicas, né? Sobre alguns profetas, sobre homens de Deus, alguns heróis da fé. A Bíblia diz que tinha o Espírito Santo. Nós citamos até um exemplo de Saul sobre os reis. Às vezes vinha o quê? O Espírito Santo. E tinha em porções. Nós podemos ver Eliseu pediu porção dobrada do quê? Do Espírito Santo que estava sobre a vida de Elias. Mas eu quero te dizer, nós estamos vivendo um momento, do Novo Testamento para cá, nós estamos vivendo um momento que não tem que pedir porções. Porque a plenitude do Espírito Santo já foi liberada sobre as nossas vidas. E Deus quer que você esteja cheio, meu irmão. Deus quer crentes cheios do Espírito Santo. E o Senhor quer nos ungir de poder. Ficarão cheios do Espírito Santo. Temos que pedir dons? Temos. Existem vários dons. Mas começa a pedir, mesmo que não seja aqui no culto, começa a pedir para o Senhor: Senhor, eu quero receber dom de línguas. Como eu falei, nós somos pentecostais, meu irmão. E o dom de línguas, Deus quer dar dons. Aí você fala assim: pastor, mas dom de língua para quê, pastor? Para mim ficar falando alto dentro da igreja? Não. A Bíblia diz que quando você recebe o dom de língua, você se edifica a você próprio. O apóstolo Paulo falou que não falou com orgulho, não. Ele falou para mostrar a necessidade, como é bom ter o dom de língua. Ele falou que ninguém falou tanto em línguas como ele. Sempre que eu oro ao Senhor, na minha intimidade, eu oro em línguas, porque quando eu estou orando em línguas, eu sou edificado. Então você, quando estiver orando em casa, começa a pedir: Senhor, eu quero receber o dom de línguas. Tem gente que fala assim: eu fico preocupado assim de repente ficar chamando gente. Você tem como controlar para parar. Mas começa a orar: Senhor, eu quero receber o dom de línguas. Eu conheci um irmão, na época eu era do centro evangelístico, e esse irmão era até pastor. O nome dele era Jorge. A gente chamava de Jorjão, porque era negão grandão, né? A gente chamava de Jordão. Pode falar negão, gente? Tá falando com carinho? É porque hoje você não pode falar mais nada que acha que é discriminação. Não, eu estou falando com carinho porque era meu amigo, tá? O pastor era meu amigo. Só que aquele pastor um dia foi colocado responsável pelo retiro. E o tema do retiro era o quê? Batismo com o Espírito Santo. Ele disse assim, chegou para mim e disse assim. Na época não era pastor, Rogério. Ele me chamava de Rogerinho. Gerinho. Eu falava, fala, pastor. Me colocaram responsável. Ele era até pastor, é mais do jovem. Me colocaram como responsável pelo retiro, sobre batismo com o Espírito Santo. Mas eu não sou batizado com o Espírito Santo. Aí eu cheguei para ele e falei assim: mas você é cheio do Espírito Santo. Ele disse: mas não fala em línguas. Eu disse assim: coloque esse propósito diante de Deus, mas vai, essa missão foi dada para você. Gente, no primeiro dia lá, quem foi batizado com o Espírito Santo, falou em línguas estranhas? Jorjão. Pastor Jorjão. Foi batizado com o Espírito Santo, gente. Só que o homem passou a noite, ninguém dormiu aquela noite, porque ele tinha voz grossona. Ele passou a noite toda orando em línguas estranhas. Não quer dizer que você não seja, se você não fala em língua estranha, não quer dizer que você não seja cheio do Espírito Santo, gente. Mas peça os dons ao Senhor. E para que nós temos que buscar a unção de Deus, ser cheio do Espírito Santo? Porque Deus quer nos usar. Usar para quê? Para curar. Usar para quê? Para libertar. Usar para quê? Para pregar o Evangelho, meu irmão. Olha, Pedro, depois que foi cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que quando ele pregou, 5.000 homens, o quê? Receberam o Senhor Jesus. Porque a palavra começou a sair com o quê? Com unção, meu. Eu posso te dizer uma coisa: não adianta eu chegar aqui para pregar, se a unção de Deus não estiver sobre a minha vida, nada vai acontecer. Eu sei que Deus está agindo, por quê? Por causa da unção. Então, nesse momento, nós vamos orar ao Senhor. Eu quero que você fique de pé.